Olá, amigos. Boa noite. Hoje, nossa quinta-feira, dia 29 de julho de 2021, o mês quase se encerrando, e nós estamos aqui, nossa última noite de reflexão nesta semana. Hoje estamos com a proposta de refletirmos sobre a obra Vidas Vazias, de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, para nós é um motivo de alegria, como dizemos a todas as noites que aqui nos encontramos, e hoje já temos conosco Ivete, Laura, Jane, Kazuko, que estão já comparecendo, Cláudia, estão conosco nesse instante. A gente agradece muito a companhia. É importante que estejamos juntos, é importante aproveitarmos, a oportunidade que estamos recebendo dessa chance de estudarmos um pouquinho mais. Boa noite, Cidinha, Eliana, Rosângela, sejam todas bem-vindas. Vamos fazer nossa prece e depois, então, iniciamos nossas reflexões. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que possamos assim, Pai, recebermos plenamente aquilo que o mundo espiritual amigo há de nos trazer, amando de Jesus, o Mestre amado, para fortalecer a nossa fé, iluminar as nossas consciências, dar-nos as condições necessárias para fazermos escolhas mais felizes ao nosso caminhar. Agradecemos, Pai, o amparo e a proteção, e que a Tua paz e a paz do Mestre Jesus fiquem conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bem, vamos lá, meus amigos, deixa-nos só separar aqui a nossa prece final, que a gente gosta de deixar aqui de jeito, e vamos às nossas reflexões, dizendo boa noite ao Gil, a Brígida, a Terezinha, a Célia, o seu Antônio, Marcos, Marcelo, sejam todos bem-vindos, Dilza, sempre motivo de alegria, Sandra conosco, é motivo de alegria, Marilda, sejam bem-vindos. Júlio também assistindo conosco. Nós estamos no capítulo 6º da obra Vidas Vazias, de Joana de Ângeles. Esse capítulo tem como título a convivência. Nós já estávamos trabalhando esse capítulo a semana passada. E convivência, como nós vimos, não é algo tão simples, tão fácil. Precisa ter muita boa vontade, muito jogo de cintura, como as pessoas dizem, para podermos conviver com as outras criaturas em paz e em harmonia. Assim, nós tínhamos visto a respeito das conquistas intelectuais que o mundo tem nos trazido, fossem as conquistas da ciência, fossem as conquistas intelectuais da vida material, conhecimento, tudo isso em favor de que pudéssemos conviver de uma forma mais tranquila. Então nós paramos exatamente nesse trecho que falava que não deveríamos abandonar ou desconhecer as lições da Boa Nova de Jesus. Mesmo diante de toda a evolução da ciência, nós precisamos dos ensinos de Jesus, porque eles vão desenvolver em nós não a questão apenas do conhecimento, da cultura, do intelecto, mas especialmente dos sentimentos, que vão dar qualidades especiais a cada um de nós. Bem, ainda boa noite ao Sérgio, a Beth, sejam bem-vindos, Thelma, e vamos continuar nesse trecho em que parávamos. E nos dizia Joana de Ângeles: conviver é uma ciência e arte do comportamento que se aprende a todo instante. Então já é uma chamadinha para que a gente entenda que não tem receita pronta para o bem conviver com as criaturas. Nós não temos, e aquilo que se aplica a uma pessoa não necessariamente é verdadeiro na aplicação para outra pessoa. Haja vista no rol familiar, quando nós dizemos a respeito de filhos. Quem tem mais de um filho sabe disso, que diz assim: os dedos das mãos não são iguais, referindo-se às diferenças que existem entre aqueles filhos
filhos de mesma mãe, de mesmo pai, criados com o mesmo tipo de alimentação, debaixo do mesmo teto, com o mesmo foco educativo, enfim, aquelas coisas que são meio padronizadas dentro daquele núcleo familiar. E, no entanto, nós vemos que cada um deles responde de uma forma àquilo que está lhe sendo oferecido e que muitas vezes atritos surgem porque não se consegue conviver em harmonia com todos os elementos da família na mesma formatação. Para uns precisa se tratar de um jeito, para outros de outro jeito, ter como falar, como questionar, como auxiliar, de alguma forma, deixe só conectar aqui, de alguma forma nós precisamos dessa escolha mais feliz para cada um, para podermos ter um bom andamento da nossa vivência. Então, conviver é uma ciência. Há que se desenvolver uma metodologia para cada elemento e, ao mesmo tempo, uma arte do comportamento que se aprende a todo instante, porque mesmo pessoas que nós já sabemos diferentes, que já sabemos que precisamos tratar dessa ou daquela forma para bem conviver, mesmo essas pessoas, tem dia que elas dizem, hoje eu estou de lua, hoje eu estou virado. Então, ou a gente mesmo diz, nossa, fulano hoje amanheceu no avesso. O que significa dizer que ele não está naquele comportamento normal que nós conhecemos e que já precisaríamos ter uma forma de tratar e que diante daquele quadro que ele apresenta de alguma diferença, ou nós mesmos que estamos diferentes, né, por N razões, não conseguimos a mesma convivência. Quantas vezes a gente vamos deixar para amanhã, outra hora a gente conversa, porque hoje não dá. Não dá por que razão? Algo está me atormentando ou algo está atormentando o outro e a nossa convivência dentro desse quadro não seria a mesma dos outros dias e traria mais dificuldade, mais elementos que dificultariam o bom relacionamento. Então, às vezes, temos que deixar para outro dia, para outra ocasião. Usamos uma expressão assim também, vamos dar um tempo sobre isso, depois outra hora a gente conversa. Porque naquele momento, aquele assunto, ele vai gerar conflito. Então, é disto que Joana está nos dizendo quando refere-se à questão da convivência, dizendo que nós estamos aprendendo a todo instante a arte de conviver, a ciência de conviver. Então não temos receita pronta, o que se aplica a um não se aplica ao outro, cada momento é um momento na vida das pessoas, tanto quanto na nossa própria. Por conta disso, nós temos reações diferentes e temos que aprender a lidar com essa diversidade toda de comportamento. Aqui de telefone, mas eu acho que deu tudo certinho, a gente já voltou então a se conectar. Bem, nós estamos na continuidade, ela dizia, o tratamento dirigido a uma pessoa nem sempre funciona com êxito quando aplicado a outra, aquilo que nós acabamos de refletir um pouquinho. Né? Da mesma forma que eu trato um elemento, não trato o outro. É simples. Para quem já lecionou, quem teve a oportunidade e a glória de ser professor e por paixão mesmo, a gente, professor, sabia muito bem, nós temos uma classe cheia de alunos e não dá para tratar todos os alunos da mesma forma. Nós estamos passando o mesmo conhecimento, mas um consegue captar da forma que estamos passando naquele instante. O outro olha para a gente com uma cara que está totalmente fora, ele não está entendendo nada. Então é preciso mudar todo o sistema para atingir aquela criatura e fazer com que ela entenda. E também a gente entender, hoje ele não está num bom dia, por isso ele não está dando bom resultado. Quantas vezes o aluno começava a dar problemas na sala de aula e a gente acabava descobrindo que o problema não estava nele em si,
mas era reflexo do lar. Um lar desestruturado, uma dificuldade em família, a perda de um ente querido, a perda do trabalho do pai, o abandono, a bebida, a violência, tudo isso refletia no comportamento dessa criança dentro da sala de aula. E não dá para o professor que tem um envolvimento com os seus alunos não perceber. É claro que a gente percebia, se preocupava e queria ajudar de todas as formas possíveis. Então é disso que Joana diz, o tratamento que se dá a um nem sempre vai funcionar para com outra pessoa. Não dá para funcionar, né? A Simone dizia, não dá nem para tratar todos os filhos da mesma forma. E graças a Deus que hoje, Simone, a gente consegue ter essa visão e esse entendimento, porque sabemos das condições reencarnatórias e sabemos que os nossos filhos, independente de serem nossos filhos, que nós pudemos dar a oportunidade de um corpo biológico, são filhos de Deus, são espíritos já com trajetórias, trazendo seus próprios conflitos, suas conquistas, suas dificuldades. Por isso, não dá mesmo para tratar de forma igual. Cada um é um mundo a ser desbravado por nós, um mundo a ser conquistado por nós. Então não é tão simples assim a arte de conviver, a ciência de conviver. Por isso estamos aprendendo todos os dias. Todos os dias para nós é uma novidade. Continua Joana de Ângeles a nos dizer, a melhor maneira para identificar o que convém a cada um. Ela vai dar aqui uma dica para nós. Como identificar, né? Um meio de melhor se relacionar, do que convém, de como cuidar. O Gil fez uma anotação dizendo, né? Aí são professores com P maiúsculo, coração mais atenção. O professor precisa disso mesmo, coração e atenção, além da informação. Porque a informação é fácil. A informação o professor se dedica em colher para transmitir, mas o coração e a atenção são do fundo da alma e isso não está nos livros, isso está na criatura. Graças a Deus, eu acho que nós tivemos bons professores ao longo da nossa vida e como professores também procuramos agir da melhor forma possível para com os nossos alunos. Joana, então, vai nos dar essas dicas a respeito da maneira de identificar o que convém nesse relacionamento a cada pessoa. Dizendo, é preciso respeitar-lhe a individualidade, tornando-se agradável no conviver, de forma que o relacionamento seja edificante e frutífero. São duas palavrinhas muito importantes. Primeiro, a questão que ela diz, respeitar a individualidade, entender, como a Simone disse, nem os filhos são iguais, as pessoas têm, e mesmo a pessoa que estamos habituadas a tratar de uma forma, lá um dia ou outro, ela pode não estar no seu ponto de equilíbrio, tanto quanto nós podemos não estar no nosso ponto de equilíbrio, e isso tudo afeta. Então, entender que há uma individualidade, estamos nos dirigindo a indivíduos. Além disso, diz ela, tornando-se agradável no conviver, porque quando respeitamos a forma de ser de cada um, procuramos entender e conviver dentro daquele quadro, a convivência se torna verdadeiramente agradável. De forma que, estando uma convivência agradável, qual é o resultado? O relacionamento entre aquelas criaturas seja edificante. Edificante é construtivo. Que o relacionamento seja proveitoso. Que ele seja sempre de promover as criaturas, promover o bem, de edificação, né? De firmeza, de arranjamento no bem. Esse é o ideal do relacionamento. E além disso, que ele seja edificante, que ele seja frutífero,
que o nosso relacionamento com o outro resulte em boas coisas, que ele frutifique esse bem. E seguia ela então com essas dicas. A primeira, todos desejam melhorar-se. É verdade, todas as pessoas querem uma vida melhor, querem ter equilíbrio, querem ter harmonia, querem viver o amor, a alegria, a esperança. Então, e melhorar a sua condição intelectual, a sua condição material. Todos querem melhorar-se, tornar-se especiais. Cada criatura, isso é uma questão de identificação. Há que ter um valor especial. Todos querem ser alguém para alguém. Todos querem ser valorado por alguém. Que alguém possa lhe conceder um valor. Então, ser especial é compreensível por conta da necessidade gregária que nós temos. Essa necessidade de viver em grupo, mas mesmo dentro do grupo, a necessidade que temos da família, da sociedade, vivemos em grupos, mas mesmo dentro do grupo, cada elemento é um elemento especial, é um elemento em particular. Então, esse nosso relacionamento é bem isso, mesmo dentro de um grupo, não dá para tratar todo mundo da mesma forma. Cada criatura merece de nós um olhar diferente, uma palavra diferente, ela tem um valor diferente para o nosso relacionamento. Não tem como dizer tudo homogêneo, não é verdadeiro isso. Não é verdadeiro. E existe regendo tudo isso aquelas informações que a doutrina espírita nos traz das leis de afinidade, de simpatia e de antipatia. A doutrina espírita nos explica que às vezes não estão. Espera um pouquinho. A Mara diz que ela está ouvindo duplicado. Mas, Mara, eu acredito que é com você esse problema. Deixe ver. Sim, é seu. É seu aí, porque aqui não estamos passando duplicado, não. O nosso som fazendo um eco, uma duplicação, não é da nossa parte. Bem, então a Joana nos chamava atenção a isso. Todos desejam melhorar-se, tornar-se especial, e isso é compreensível dentro dessa nossa necessidade de viver em grupo. Ainda assim, somos indivíduos, ainda assim queremos ser notados como elementos em separado, individualidade para todos nós. Os melhores amigos no nosso relacionamento, aqueles melhores amigos, e todos nós temos os melhores amigos, nós temos amigos, nós temos conhecidos, nós temos desconhecidos, conhecidos, com quem nos relacionamos, às vezes com desconhecido, muitas vezes com conhecidos, outras vezes com os amigos, outras vezes até com os inimigos. Mas existem aqueles que são os melhores amigos, o que significa dizer que eles estão mais próximos, que são aqueles que estão mais ligados. Então vamos lembrar Jesus. É interessante a gente até lembrar isso de Jesus. Jesus, quando fez o Sermão do Monte, tinham milhares de pessoas, ele estava se relacionando com milhares de pessoas. Dessas milhares de pessoas, 500 se interessaram por aquilo tudo que ele apresentou e desejaram continuar seguindo-o. Então tornaram-se seus amigos. Eram os famosos 500 da Galileia. Destes 500, 72 foram os que se aproximaram mais ainda de Jesus e se tornaram seus discípulos. Mas desses, 12 é que se tornaram verdadeiramente os seus apóstolos, os mais próximos dele. Dos 12 que estavam tão próximos dele, ele tinha como maiores amigos dentro daquele grupo, ou mais companheiros dele, né? Mais companheiros dele, ele tinha Pedro, era o grande companheiro dele. João era o grande companheiro dele.
Então, esses dois, especialmente, eram os mais chegados, eram os mais próximos de Jesus. Então, a gente vê que vai havendo refino por esta lei de afinidade, por esta lei que nos aproxima ou nos distancia uns dos outros. Então, os melhores amigos ajudam a evoluir. Nos ajudam, nos amparam, nos empurram, dão a mão quando nós estamos ali necessitados e contribuem para a nossa reforma interior, a nossa mudança, porque os melhores amigos são capazes de apontar onde nós estamos com mais dificuldade ali, precisando melhorar um pouquinho. E uma consequência para a iluminação espiritual. São os nossos melhores amigos que, no nosso relacionamento, nos ajudam nesse aspecto, nos fortalecendo, os propósitos, nos ajudando ao direcionamento da vida. Então, são os nossos melhores amigos. Olha, boa noite, Sebastiana, Maria Célia, Mara, Alessandra. Vamos ver os amigos Lena, que estão conosco também. Muito boa noite, Maria Geni, Thaís, vamos ver quem mais, Carol Peixoto, Franci, sejam todos bem-vindos e que nós possamos ter boas reflexões na noite de hoje. Continua, Joana, ainda com um terceiro tópico a respeito do nosso relacionamento, num conselho, veja bem, era conselho para identificar o que convém a cada um. Então, o que convém? Todos querem melhorar-se. Então, por conta disso, nós precisamos ter essa compreensão que mesmo vivendo em grupo, somos indivíduos. Precisamos de uma atençãozinha especial, cada um de um jeito. Cada um requer de nós uma forma de agir. No segundo ponto, ela fala deste nosso... O que convém, então, para os nossos melhores amigos ou deles para conosco é que, tanto deles para conosco como de nós para eles, a função é ajudar o outro a evoluir, é dar as mãos, é seguir junto, é poder estar ombro a ombro, a gente poder contar com o outro e o outro poder contar conosco. Esse é o indício do bom relacionamento. E há um conselho dela para esse relacionamento que nós precisamos ter, daquilo que convém. Ela diz assim: temas vulgares, conversações de censuras ou maledicências, assuntos que revelam orgulho e preconceito são prejudiciais sobre todos os aspectos. Então, nos nossos relacionamentos na vida com as outras criaturas, a Yara também presente, Allan Kardec presente, que bom que estão conosco. Na nossa ligação com as outras pessoas, temas vulgares, conversações de censura ou maledicência são assuntos que revelam orgulho e preconceito, porque estamos nos achando sempre melhores que os outros e acabam gerando prejuízos em todos os aspectos para nós. Será também crucificado na crítica quando se encontra afastado por qualquer razão. Se for o hábito do relacionamento, há até umas postagens interessantes, vez ou outra, roda aí pela internet, que diz assim, Se você está junto de alguém que fala mal dos outros que estão passando, cuidado, porque quando você sair da frente dele, também ele vai falar mal de você. Porque é isso, é o hábito daquela pessoa e ninguém vai escapar dessa história. Então vão continuar. Uma convivência feliz é um alimento para a alma, que se nutre de alegria e experimenta o calor do próximo, mesmo quando em dificuldade. Uma convivência feliz, harmônica, equilibrada, é alimento para a alma, porque sim, a gente se alimenta daquela vibração.
A gente se fortalece naquela vibração, porque se nutre de alegria, a alma se nutre de alegria. Uma convivência feliz traz alegria. A alegria nutre a alma, fortalece o ser e gera esse calor do próximo em nós, mesmo quando estamos em dificuldade. Especialmente quando estamos em dificuldade, numa situação qualquer mais complexa, como é bom olhar e bater com os olhos, com olhos amigos, com uma cara amiga no meio da história. Porque naquela hora a gente cria alma nova, é assim que a gente, graças a Deus, eu falei com você, eu vi você, eu estava tão aflito, criei alma nova. Então dar aquela força só pela presença, e isso é sinal de um relacionamento feliz, quando a pessoa pode fazer desse jeito. Há uma observação. Jesus, em todos os tempos, desde quando esteve na Terra, modulou a canção do amor universal e tocou profundamente os seus discípulos sinceros, as suas vidas, fazendo-as felizes. É uma ressalva que Joana está fazendo, porque Jesus era o sinônimo do amor. Então, sim, ele modulou essa canção do amor universal, ele mostrou, ele dedilhou este amor diante das criaturas. Mas o interessante é ela dizer que tocou profundamente os seus discípulos sinceros, porque outros ouviram a mesma coisa, outros presenciaram a mesma cena, outros receberam a mesma atenção e, no entanto, não foram tocados profundamente em suas almas. E suas vidas, consequentemente, não se alterou. Para alguns, bastava vê-lo para sentir a felicidade. Para outros, ouvindo, era um estado de felicidade plena. Para muitos, viram e ouviram e não se tocaram daquilo, não houve sensibilidade suficiente para isso. Não lance fora, faz ela uma observação a todos nós, as incomparáveis formulações do Evangelho e procura participar do banquete fecundo da convivência em trabalho de renovação das paisagens humanas da atualidade com o pensamento fixado nos gloriosos dias do amanhã que te esperam. Então, tiremos proveito dos nossos relacionamentos nesse instante que estamos aqui encarnados. Tiremos proveito, aproveitemos essas lições do Evangelho que nos ensinam exercício da tolerância, da humildade, da paciência. Enfim, Jesus falou de tudo isso, da lucidez, também da força, da dinâmica do autoritarismo, mas não é autoritarismo, mas ter uma autoridade diante do outro por ter um crédito maior. Tudo isto vai nos ajudar a amanhã, fixados nos gloriosos dias do amanhã que te esperam. Hoje nós estamos tirando lições, né, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, para que amanhã, nessa mesma encarnação, mais adiante ou próximas encarnações, nós estejamos mais maduros nesse relacionamento. Tenhamos aproveitado mais as lições que a vida tem nos oferecido. Vamos então continuar, a Mara ainda com a dificuldade de som, mas qualquer coisa você já sabe, faz tempo que eu não comento isso e tem vários companheiros novos, mas todos os nossos vídeos de estudo, eles ficam lá no YouTube, no canal Marina Ferri. É só ir lá no YouTube, digitar Marina Ferri, tem lá o canal com os livros em separado, qual foi, Nosso Lar, Evangelho, Vidas Vazias, estão todos lá para as nossas reflexões e podemos aproveitar. Eu só aproveito pedir, quem for até lá, por favor, se inscreva, dê um like, porque assim o YouTube entende que aquilo é útil. Senão ele acaba entendendo que é inútil, está ocupando um espaço ocioso e pode nos descredenciar. Então é bom ir até lá de vez em quando, dar um like,
ou se inscrever para que nós possamos manter esse acervo à disposição de todo mundo, porque fica lá à disposição. Não se cobra taxa de ninguém, é gratuito, podem ir até lá à vontade. Também aqui a Cíntia costuma colocar no grupo de apoio aos estudos espíritas. E ali ela vai deixando também. A Eliane dizendo que ela está acompanhando por lá, de acordo com um curso que ela está fazendo segunda, quarta e sexta. Então ela aproveita, é só a quinta que ela está ao vivo, nos outros dias ela está assistindo por lá. Vários amigos, hoje mesmo uma pessoa me passou um recadinho que ela não está podendo assistir, não assistiu nem ontem nem hoje ao vivo, mas que ela está pegando pelo YouTube porque ela está fazendo um curso. É assim, graças a Deus ficando lá, nós podemos acessar a qualquer momento, nem que não veja inteiro, vemos um pedaço, depois entramos, assistimos a continuidade e assim nós vamos seguindo. Então, por favor, quem for até o YouTube, se inscreva, que vai ser mais uma pessoa dentro daquela inscrição, que eles vão olhando isso. E deixe lá os positivos que quiserem, ou até os negativos, se de qualquer forma é uma movimentação na página, naquele canal, dentro daquele estudo. E assim eles entendem que está sendo útil, está sendo proveitoso, as pessoas têm procurado. Também é caridade, né? Diz que a maior caridade que nós podemos fazer com a doutrina é a sua divulgação. Então, vamos colaborar na divulgação. Porque nós sabemos de companheiros de outras terras, em fuso horário totalmente diferente do nosso, e eles assistem por lá. Eles estão seguindo estudos por lá, porque para eles agora já é madrugada. Então, eles estão em hora de sono. Amanhã, quando acordarem, é que podem ir até lá e assistir os vídeos que desejarem. Estão seguindo os livros, vários companheiros espíritas em outras terras. Bem, capítulo 6º, que era o da convivência, e tudo isso que nós falamos agora, dessa possibilidade, dos estudos, do canal no YouTube, do encontro aqui que fazemos toda noite, isso é convivência. Isso é convivência também, é uma forma de nos relacionarmos, de convivermos uns com os outros, vibrarmos numa mesma frequência, estamos fazendo uma onda benéfica na nossa psicosfera. E vamos continuar, Ana Maria chegando também, Eliette, Lúcia, sejam bem-vindas. Vamos ao capítulo 7, porque o capítulo 6 era a convivência. O capítulo 7 tem o título Escândalos. Então ele vai falar, lembram que Jesus disse, se tua mão for motivo de escândalo, cortai-a, se teu olho for motivo de escândalo, arrancai-o. E os escândalos, quer dizer, o que é o escândalo? É aquilo que choca, é aquilo que sai do padrão, é aquilo que chama atenção, é aquilo que muitas vezes desestrutura, é aquilo que momentaneamente pode, ou até às vezes durando mais tempo, pode causar o caos num ambiente qualquer. Então, há uma definição de escândalo que nós podemos analisar um pouquinho. Escândalo é todo e qualquer ato que atenta contra os bons costumes, as ações que desrespeitam as leis estabelecidas e os comportamentos que ferem os padrões da ética. Vejam que não é só no quesito religião. Nós citamos Jesus com a sua fala a respeito do escândalo, mas não é só no quesito religião que nós podemos escandalizar outros através dos nossos princípios, nossos costumes, mas é na vida em sociedade, no nosso trabalho, no nosso lazer, na família. É todo e qualquer ato que atenta contra os bons costumes. Então existe uma forma de viver mais adequada em sociedade e um ato que atenta contra isto é um escândalo naquela sociedade. As ações que desrespeitam as leis estabelecidas, não são leis de Deus apenas, as leis humanas.
Então, quando existem ações que desrespeitam as leis, e nós temos visto tantas ações desrespeitando leis diante dos nossos olhos, e os comportamentos que ferem os padrões da ética, que nós também temos visto muito, não no campo religioso apenas. Já temos notícias de muitos escândalos dentro dos domínios das religiões. Sim, mas politicamente falando, socialmente falando, nós temos visto muita coisa, que é um escândalo, porque está ferindo bons costumes, está ferindo uma ética de vida, a violência contra o equilíbrio que deve viger no grupo social. Isso é um escândalo. Violência que vai contra esse equilíbrio. Existe um equilíbrio que rege o grupo social. E de repente tem um elemento que é um transtorno naquele meio. E aquilo que ele faz, a atitude que ele tem, é uma atitude escandalosa, porque feriu todo o equilíbrio daquele grupo, em que os direitos e deveres de cada cidadão são respeitados e lhe definem o caráter moral. Então tem costumes dentro de uma sociedade, existem comportamentos adequados, onde os nossos direitos e deveres estão ali, né, dentro daquele contexto social, são respeitados direitos e deveres e definem o caráter moral daquela sociedade. Mas, de repente, existem aqueles que nadam contra a maré, aqueles que fogem a tudo isso, que agridem tudo isso que nós vemos. Quais são as causas de um comportamento assim? De uma pessoa que age escandalosamente, quer dizer, que ela transgride as leis, ela transgride os bons costumes, ela transgride a ética. Qual é a causa deste comportamento? E Joana diz que existem 2 tipos de causas para uma pessoa assim se comportar: causas endógenas e causas exógenas, ou seja, causas interiores ao ser. Ele está trazendo com ele, é daquela alma, existe uma razão para aquele comportamento, é da sua mente, é da sua consciência, e causas exógenas, que são as externas, que de alguma forma a vida externa, a vida em sociedade, levou aquele comportamento escandaloso, tresloucado, que rompeu com todos os padrões. Então veja como ela coloca as causas endógenas, aquelas que estão no ser, é do indivíduo, está dentro dele, é do espírito, decorrem do passado espiritual de cada qual, que resultam no desequilíbrio em forma de agressividade e poder investidos contra os demais, dando lugar a situações deploráveis. Então, muitas pessoas estão aqui encarnadas e, como espíritos, trazem desse passado espiritual experiências, comportamentos que hoje em sociedade, na vida em sociedade, ele vai causar desequilíbrio, ele vai causar violência, ele vai causar agressividade para com os outros, agressividade de todos os níveis que a gente vê, não só física, agressividade oral, mental, ele está ali demonstrando isso, e isso está nele, e ele se investe de um poder de mando contra todos, ele assume um poder de destruição, de corrupção. Isso está na natureza dele, e o resultado, situações deploráveis, porque desorganiza, desestrutura, fere, magoa, corrompe. Isso tudo é o escândalo. Então, quando Jesus disse,
Se o teu olho é motivo de escândalo, arrancai-o. Ele não está falando do olho físico, do globo ocular, ou de toda a estrutura que propicia a visão física. Mas ele está falando da nossa forma interior, endógena, de visualizar as coisas, o como vemos. Quando ele diz, então, se o teu olho é motivo de escândalo, quer dizer, se você olha e enxerga e já malda e pretende coisas ruins, arranque isso, quer dizer, tire isso de você. Essa forma de proceder, de condenar, de julgar, porque há pessoas que veem uma cena e já contam tudo diferente. Se tua mão é motivo de escândalo, cortai-a. E é interessante que em algumas culturas tomaram isso como ao pé da letra. Ipsis literi, corta mesmo. A mão roubou, corta. Mas o que Jesus está dizendo é que tua mão é motivo de escândalo. O que são as mãos? O que representam as mãos para o ser humano? As ferramentas de trabalho, ferramentas de contato, ferramentas de produção, ferramentas de trabalho. Então, se a mão que representa o trabalho, o labor da criatura, a conexão dela com outras pessoas, se esta mão é motivo de escândalo, quer dizer, se a nossa atitude, se a nossa atividade escandaliza outras pessoas ou gera escândalo numa sociedade, arranque essa forma de fazer, arranque esta mão. Arranque esta forma de se apresentar. Quer dizer, Jesus falava desta forma, então ele estava falando das causas endógenas que estavam em nós, espíritos, arrastando ao longo de muitas vidas essas dificuldades todas. Mas existem também, para produzir escândalos, as causas exógenas, aquelas externas ao ser humano, que decorrem da educação doméstica, do meio social em que se desenvolveu e estruturou a personalidade. Aqui sim, aqui vai a culpa para o meio familiar ou o meio social onde a criatura está se desenvolvendo. Quando reencarnamos, ainda ali bebezinhos e primeira infância e até nossa puberdade e adolescência, somos espíritos com uma bagagem, grande porcentagem do que somos em verdade como espírito está bloqueada, está apagada. Estamos à mercê do que o meio vai nos oferecer, nos ajudar a formar um novo costume, a formar uma nova maneira de ver a vida. Então, isto é exógeno, vem de fora para nós, vem do meio familiar ou do meio social, vem da nossa educação doméstica ou da educação do meio social que estamos frequentando. E ali estamos nos desenvolvendo, crescendo. Aquela criança vai recebendo toda a informação do meio e vai então estruturar uma personalidade que ela vai apresentar. Então, esta personalidade que depois, lá na adolescência e adulto, ela apresenta, é uma somatória, uma resultante do que ela é em verdade, e há uma parcela de influência da educação, do meio doméstico e do meio social em que ela se edificou como um ser humano. Claro que existem espíritos muito fortes, que mesmo o meio sendo avesso aquilo que ele traz consigo, ele não se contamina com o meio e ele se mostra tal qual é, ele não se deixa influenciar pelo meio. Existem, mas de modo geral, o meio age sobre nós, daí o cuidado com especialmente as crianças, a educação no lar e a educação da criança mesmo no meio social. Cuidado é um ser em formação. Eu gosto muito de lembrar um ditado antigo
que diziam assim: é de pequenino que se torce o pepino. Ditados têm sempre um fundo de verdade, uma razão de ser. E só mais tarde é que eu fui compreender que numa plantação de pepinos, muitas vezes nasce um pepino tortinho. Ele não está se desenvolvendo no padrão de venda, que é o ideal para o supermercado, para o mercado, ou que o freguês vai comprar por achar bonito, bem engranado e tal. Então, o que é que os lavradores faziam? Colocavam, quando um pepino estava começando a se desenvolver e eles percebiam que ele estava fora do padrão, que ele estava torto, eles punham uma estacazinha e ali prendiam aquele pepino para que ele não tivesse mais chance de continuar entortando, que ele pudesse retificar, crescer e desenvolver como os outros. Por isso a expressão é de pequenino que se torce o pepino, porque senão ele não vai servir para nada. Ninguém quer o pepino torto, o pepino feio, magrinho, raquítico, manchado, ninguém quer. Então, para nós, criaturas, é a mesma coisa. É em pequeninos que nós temos que ser observados. Se estamos seguindo o padrão da moralidade, do ideal do ser humano dentro daquela sociedade em que ele vive, ou se ele está desvirtuando isso e ele precisa ser retificado. Mas isso cobra daqueles adultos que estão com ele o olhar de atenção sempre. O olhar de visualização dessa criatura sempre, para poder ajudar a sua retificação. Eu não disse boa noite a Lourdes, a Wanda, a Regiane, boa noite a todos, sejam bem-vindas. Então continua Joana explicando que este ser, esse pepino entortado, ele causa escândalo, ele causa diferença no meio em que ele está. Então existem as causas da educação doméstica, do meio social em que ele se desenvolveu e estruturou a sua personalidade. Ou, ela coloca um ou, ainda vamos ter mais alguma coisa a refletir, dos vícios que levam à alucinação. E ela coloca como exemplo o álcool ou as substâncias aditivas que as pessoas os utilizam e acabam tendo um comportamento alucinado, um comportamento fora do prumo por conta de algum estupefaciente que ela use, alguma coisa desse tipo que ela venha a lançar mão. Essas são causas externas, mas que podem levar a atitudes de escândalo. Quando nós vemos uma pessoa em estado de embriaguez, muitas vezes ela tem comportamentos obscenos, palavras pesadas, gestos agressivos, e por conta daquele álcool que ela ingeriu e que fez algum transtorno. E isso provocou todo o caos que vai resultar dali. Então, é uma causa externa provocando o escândalo, onde ela está fugindo do padrão, das leis, das regras. Vimos duas causas. E vamos então de novo lembrar Jesus. Porque nós dissemos que aquela fala dele, se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o, se tua mão é motivo de escândalo, corta, nós dissemos no sentido psicológico, no sentido da alma, do interno, mas também do externo. Se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o, significa que nós estamos vendo muita coisa e ficando presos a olhar muitas coisas que só servem para complicar as nossas vidas, nos incentivar a atitudes escandalosas que vão contra a lei, contra a ética, contra a moral. Então, tira isso, arranca isso, não veja mais isso, porque isso não vai ser bom, é algo externo que está influenciando. Da mesma forma, se tua mão é motivo de escândalo, arranca, nós vamos ver a mesma coisa.
coisas que colhemos, que trazemos para nós, que nossas mãos vão acatar, vão acolher e vão recolher e que vão servir para a nossa perdição, para nosso mau comportamento em sociedade. Então deixa de lado, não se envolve com isso. É um meio que nós temos para evitar. Jesus referiu-se à sordidez dessas atitudes, da questão dos escândalos, e ao atrevimento das agressões dos costumes éticos. Sim, ele sempre falou da lei. Tanto que ele disse, naquele momento em que mostram a ele a moeda, que perguntam a ele, fazem várias perguntas, e sobre a questão dos impostos, se deveria ou não pagar os impostos, e ele pede uma moeda, e ele diz de quem é esta face, porque a moeda era dinheiro de Roma e tinha a face do imperador. Então disseram, é de César. Ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é a ética. Porque não fazer um ou outro seria uma atitude contrária à lei, fosse dos homens ou fosse a lei de Deus. É uma atitude escandalosa. É uma atitude enganada, errada. Então Jesus também mostrou isto para nós, para que a gente, ele chamava sempre atenção a respeito dos nossos costumes. Jesus informou a necessidade do acontecimento escandaloso para poder se aquilatar e manter-se o respeito por tudo quanto estimula o progresso e mantém a ordem. É aquela fala de Jesus onde ele fala do escândalo dizendo: é necessário que o escândalo venha, mas ai de quem, por quem ele venha. E aí parece que Jesus está fazendo um convite a que a gente anarquize as coisas. Mas o que Jesus estava dizendo é que muitas vezes aquilo que choca o outro no momento é necessário. Vamos ver uma atitude dele escandalosa aos olhos dos homens. Quando ele quando ele comeu sem lavar as mãos. E as pessoas olharam assustadas, porque ele não lavou as mãos, não fez a ablusão das mãos para pegar o alimento. Ele partiu o pão e aí todo mundo, ele rompeu com um costume, porque os judeus eram muito afeitos aos costumes e faziam muita questão disso. E Jesus tem aquela atitude e eles se chocam, ele diz assim, não é o que entra pela boca do homem, é o que sai da boca do homem. Ele queria dar uma lição mostrando que mais importante do que aquela atitude material era uma atitude, vamos dizer, aquilo era uma atitude exógena e ele queria dizer que a mais importante era endógena, aquela que está dentro do ser. Ele fez, mas ele pagou um preço alto. É preciso que o escândalo venha para que aqueles homens entendessem que mais importante que um ato material, um ato externo, era o interno, é o coração limpo, é o pensamento limpo, mais importante do que a limpeza externa. Mas ele pagou o preço, porque ele era tido como um rebelde, ele foi crucificado por conta de todas essas coisas. Então é quando ele diz, é necessário que o escândalo venha, falando que muitas vezes aquele ato que escandaliza ali a sociedade é importante e para que a gente possa aprender a manter o respeito por tudo e por todos, quanto ao progresso necessário. Mas vai pagar o preço aquele que fizer diferente e que os outros passarão a refletir, porque ele incomoda. Nós somos excessivamente acomodados. E quando alguma coisa nova surge, para nós, na maioria das vezes, essa coisa nova é uma coisa escandalosa, porque ela foge do nosso padrão, foge da nossa ótica de comportamento e assusta, em primeiro plano assusta, e aquele um vai ser malhado, vai ser apedrejado, vai ser a vitrine da vez, onde vão jogar todas as pedras da vida.
Depois de um tempo, as pessoas começam a refletir sobre isso e acabam descobrindo que era necessário aquilo, que aquele comportamento era necessário, que aquilo foi um momento de mudança. É que não gostamos de mudar, mas que nós tenhamos a capacidade de entender isso. O Gil está colocando: ser um bom cristão requer não infringir as leis da terra e a lei espiritual. Claro, é isso que é o comportamento esperado de um bom cristão. Seja íntegro com as leis da terra e seja íntegro com as leis de Deus. Isso será o mundo que nós queremos, que é um mundo de regeneração, é um mundo para pessoas com este pensamento, de procurar cumprir ao máximo possível as leis da terra e as leis de Deus. Esse é o mundo de regeneração. Pessoas que estão se regenerando na sua forma de ser e de agir. É essa dinâmica do mundo novo que nós desejamos tanto. Nós podemos, são tantos exemplos que a gente poderia citar, mas vamos seguir aqui Joana de Ângeles ainda falando de Jesus, quando ela diz que ele considerou a atitude daqueles que se ocupam de desvelar essas feridas morais da alma humana como se não fossem portadores de males igualmente reprocháveis. É aquilo que também a gente já ouviu tantas pessoas falarem: aponta o dedinho para o outro, está apontando o dedo para o outro quando está julgando. Mas olha aqui, é um dedo apontado e 3 voltados para nós mesmos. Quando apontamos o dedo para alguém, 3 dedos estão voltados para nós. O que significa dizer: eu estou vendo algo nele, mas olha o quanto está aqui em mim guardadinho. Então, Jesus considerou essa atitude daqueles que se ocupam, porque tem gente que se ocupa em desvelar essas feridas morais. Eu acho muito bonitinhas aquelas namoradeiras, aquelas esculturas, né, que tem para colocar na janela, aquelas mulheres que ficam de cotovelos na janela, que são chamadas namoradeiras. Ficam muito bonitas nas janelas. Mas não era só uma questão de namorar alguém. Antigamente, quando alguém passava na calçada e a outra olhava, né? Olhava, então, em busca de namorado. Não era só isso. Haviam pessoas que ficavam tanto na janela para ver os que passavam e comentar a vida dos que passavam, que criavam calos no cotovelo ou nos cotovelos, porque apoiavam ali e ficavam o tempo inteiro de olho para comentar a vida alheia. Então já era uma viciação desse tipo. Olha, e é tão sério isso que vocês vão se lembrar que quando estudamos lá em O Livro dos Médiuns, Fenômenos de Efeitos Físicos, nós vimos o caso de 2 irmãs que na casa delas começou a ter problemas, guarda-roupa que abria, roupa que amanhecia rasgada, coisas que pegavam fogo, barulho de pedra em cima do telhado, efeitos físicos. Então, elas estavam desesperadas com aquela situação que não aguentavam mais. E aí houve um trabalho mediúnico em intenção de se desvendar, porque não havia causa física. Olharam tudo e não havia causa física e os fenômenos aconteciam. Foram olhar para pesquisar aquela situação e o que descobriram? Um espírito estava provocando aquilo. Era um homem que, quando encarnado, ele costumava passar naquela rua. Ele era um andarilho, um homem, um morador de rua. E ele passava e elas criticavam, além de que elas ficavam ali observando as pessoas e falando da vida alheia. Falando o tempo inteiro da vida alheia. Então, quando ele desencarnou, ele quis se vingar delas. E era ele que estava fazendo todo aquele transtorno, enlouquecendo aquelas 2 com os fenômenos que ele estava provocando. Ele não esqueceu de como elas o trataram. E assim, nós vemos que aquela atitude dela escandalizou tanto aquele homem em ver o comportamento dela, que ele
foi para o Revide. Então, muitas coisas que acontecem em nossas vidas se devem mesmo ao nosso comportamento. Nós estamos atraindo para a nossa vida respostas pelo comportamento que nós mesmos demonstramos com relação aos outros. E aí é lei de ação e reação, causa e efeito, e nós vamos ver que funciona dessa forma. Eu não disse boa noite a Edith, nem a Meme, a Cláudia eu não lembro, mas normalmente eu digo logo o comecinho para a Cláudia. Sejam bem-vindas e nós já estamos com o nosso horário vencido. Vamos apenas fazer a nossa vibração e continuaremos, se Deus quiser, na semana que vem, na quinta-feira, esse capítulo sobre os escândalos que Joana está analisando, que é muito bom para que a gente tome cuidado, porque se encarnados não gostam de ser julgados e não gostam de ser olhados de uma forma estranha, nós não podemos esquecer que todos desencarnam e de repente arranjamos até inimigos desencarnados por conta desses comportamentos fora de prumo que muitas vezes temos. Então vamos encerrar a nossa semana de estudos, desejando a todos um ótimo final de semana, que Deus abençoe, se protejam do frio, protejam outras pessoas, esse olhar em direção aos outros que precisam de atenção por conta do frio, os animais, as pessoas, enfim, os cuidados. Que Jesus ilumine os lares, os bons amigos espirituais nos amparem, ilumine as consciências dos dirigentes das nações. O mundo precisa dessa luz. Nós precisamos vibrar por todos os dirigentes das nações para que haja harmonia, para que encontrem equilíbrio, para que os escândalos diminuam e os acertos sejam maiores. Então vamos fazer essa oração da paz, que é a oração de São Francisco de Assis, para que fique conosco nesta semana. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faz que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolada, compreender que ser compreendida, amar que ser amada, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e até segunda-feira, se Deus quiser, quando aqui estaremos de volta com os nossos estudos. Muita paz, muita luz, muita alegria nos corações, hoje e sempre.